Muito bom dia, prezado telespectador que nos acompanha em todas as plataformas da Conecta Mais TV. Inicia agora a transmissão ao vivo do Conecta News, na sua edição desta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de sol com algumas nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 16 graus e à tarde poderá chegar aos 25 graus. Poderá chover rápido durante o dia e também durante a noite. E neste momento a temperatura é de 16 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de segunda-feira. Começamos pela região. Alunos de Nova Prata relatam que não puderam fazer a prova do Enem aqui em Nova Prata. E as informações da Serra e do Planalto dão conta de que a Universidade de Caxias do Sul colocou à disposição dos entes públicos seus ultra-freezers para armazenamento das vacinas contra a Covid-19. E as notícias do Estado. O governador Leite diz que vacinação contra a Covid-19 pode ser iniciada até quinta-feira. Nas informações da economia, a China contribuiu com mais da metade do superávit comercial brasileiro. E pela agricultura, o feijão. O IBGE projeta a safra 3% menor em 2021. E os destaques internacionais dão conta de que a Itália suspendeu voos brasileiros por conta de nova variante do coronavírus. Pelas notícias do esporte, a previsão de retorno da divisão de acesso em julho, como o VEC está se preparando para a volta aos gramados. E a informação muito aguardada na política, a direção da Anvisa recomenda o uso emergencial da vacina Coronavac e também da vacina de Oxford. E pela atualidade, a Anvisa diz que o enfrentamento da Covid-19 passa por mudança de comportamento. E nesta segunda-feira sempre é dia de traçar metas para a semana. E para você que está traçando novos horizontes para esse ano, vem aí o vestibular complementar da Universidade de Caxias do Sul. Inscrições até o dia 10 de fevereiro. As provas são no dia 14 de fevereiro. E aqui em Nova Prata, o nosso campus oferece os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Direito e também Agronomia. Áreas amplamente de colocação no mercado de trabalho. Então, vem para a UX, você também. E agora seguimos com as nossas informações e vamos para as notícias da nossa região. Agora são 8 horas e 7 minutos e começamos pelo portal do Facebook da Radioativa. Candidatos relatam que não puderam fazer a prova do Enem por conta de lotação máxima permitida em salas de aula aqui em Nova Prata. Os alunos que não conseguiram acesso às salas de aula aonde iriam realizar as provas neste domingo, dia 17, em escolas de Nova Prata. O fato seria a ocupação máxima por salas de aula este ano devido à pandemia, com um número máximo de alunos por sala pré-determinado. E nas informações do portal do jornal O Estafeta, o sorteio da ACIV fez aí seus 5 últimos grandes prêmios serem sorteados. Foi na noite da última sexta-feira, dia 15, onde o sorteio se realizou na sede da associação. A ação iniciou ainda no mês de dezembro e trouxe aí de volta a raspadinha com prêmios instantâneos que estavam guardados com carinho na memória do veranense. E o nome dos vencedores: o 5º prêmio de R$1.000 saiu para o Eduardo Marinello, o 4º prêmio de R$2.000 para o André Scalvi da Silva, o 3º no valor de R$3.000 a Janete Mombach, o 2º de R$5.000 para o Leís Partinelli e o 1º prêmio de R$10.000 para a Marta Bavaresco. Bom começar o ano com a poupança mais recheada, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Estúdio FM, Cotiporã define membros do Conselho Municipal de Saúde. Desta semana, o município de Cotiporã definiu, através da reunião, os novos membros do CMS, Conselho Municipal de Saúde. O ato contou com a presença da vice-prefeita Lenita Salvonello Tomasi, secretária da Saúde e Assistência Social, Roseli Frison, coordenadora do Departamento de Saúde, Aricele de Vila, demais profissionais da saúde e representantes das entidades municipais.
O Conselho da Saúde é um órgão colegiado deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde, o SUS, que atua na formulação e proposição de estratégias, controle da execução das políticas de saúde, bem como dos aspectos econômicos e financeiros. De forma voluntária, os representantes do Conselho serão responsáveis por analisar e aprovar o Plano Municipal de Saúde e o relatório anual de gestão, atender às demandas da população e informar sobre as atividades realizadas. E quem chega agora para trazer as informações do nosso núcleo de jornalismo é Monalise Canali nessa manhã, Londrina, praticamente nublada e abafada. Bom dia, Monalise. Boa segunda-feira para você. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Realmente, né? Essa manhã tá meio Londrina mesmo. Uma ótima segunda a vocês, uma ótima semana, né, para todos os nossos telespectadores que nos acompanham nessa manhã, dia 18 de janeiro. Já passamos a metade do mês, pessoal. Esse ano tá correndo, assim como o ano passado foi, né? Falando um pouco sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje a gente roda uma reportagem muito bacana sobre o município de Veranópolis, que é da Vila Bernardi, onde viveu, então, Mansueto Bernardi nos seus últimos 20 anos de vida, né? Ele resolveu, então, retornar para a cidade que acolheu ele quando era um nenezinho com apenas 8 meses, né? Resolveu retornar e aí foi acolhido, foi muito significativo para todo o município e hoje a gente conta então essa história para você. Além disso, Beto e Thiago, hoje temos uma entrevista muito bacana que Thiago fez com Miguel Paludo. Thiago daqui a pouquinho explica melhor sobre essa entrevista, mas é muito bacana ele que retornou à NASCAR, então, né, a essa competição, e conta pra gente, então, as perspectivas e como é participar dessas competições tão importantes e representativas, né, inclusive porque Miguel é daqui de Nova Prata, né, então um orgulho que sai de Nova Prata vai para o mundo, assim como tantos outros que vemos por aí. Lembrando também que na sequência do Conecta News temos o Algo a Mais às 10h30, hoje falando sobre Umbanda. Às 11h45 iniciamos o Expresso Meio-Dia, também com o Thiago, que está apresentando agora o Conecta News. E à noite temos o Entrevistas, a partir das 21 horas, a partir das 21 horas ao vivo, falando então sobre a vacinação contra o coronavírus, que iniciou aqui no Brasil. Graças a Deus, né? Graças à ciência também, né? Iniciamos a vacinação no dia de ontem e esperamos que consigamos conter esse contágio, essa doença que já está nos deixando bastante cansados dela, né? Uma outra informação que é interessante se destacar é que nesse final de semana aconteceu o exame do ensino médio, né? O Enem. E o Exame Nacional do Ensino Médio. Só que diversas pessoas chegaram no horário, o portão estava aberto e tudo mais, não conseguiram realizar a prova. Isso pelo fato de que a ocupação das salas estava acima dos 50%, que era o permitido pelo INEP. O que acontece é que diversas pessoas acabaram não conseguindo realizar essas provas, mesmo tendo chego no horário, e até então não se tem uma informação concreta de qual é o próximo passo a ser seguido por essas pessoas. Muitos dizem para entrar em contato com o 0800, que é diretamente com o INEP, outros dizem que é para esperar algumas novas orientações, mas o que se sabe é que essa prova será reaplicada para essas pessoas no mês de fevereiro. Precisamos aprofundar um pouco mais sobre essas informações e, com certeza, a gente vai deixar vocês informados sobre isso também, até porque no próximo domingo nós temos a segunda parte, né, dessa prova que iniciou ontem, dia 17. Então, se por acaso você foi uma das pessoas que não conseguiu realizar a prova do Enem, fica tranquilo que a gente vai tentar encontrar alguma solução e te trazer, então, aqui as explicações do porquê que isso vem acontecendo e também quais são os próximos passos. É revoltante, com certeza, porque é uma prova que era para ter acontecido ainda no ano passado, as pessoas já estavam preparadas, bastante preocupadas com a realização e acontece isso, né? Mas, Beto e Thiago, a gente, como disse anteriormente, vai tentar encontrar mais informações, tentar entrar em contato com o pessoal da educação para trazer mais informações para os nossos telespectadores. Por hoje era isso, Beto e Thiago, retornamos com vocês. Muito obrigado pelas informações, Monalise. Isso mesmo. No segundo bloco do Conecta News de hoje, você confere uma entrevista exclusiva com o piloto pratense e brasileiro Miguel Paludo, que vai representar
o país e também, por que não, o nosso município na NASCAR norte-americana, uma das principais categorias do automobilismo mundial. E a gente conversou com ele na última sexta-feira, diretamente dos Estados Unidos, e você vai conferir ainda hoje. E outra questão que a Mona Lisa colocou, Beto, vai dar muito pano para manga essa polêmica do Enem, porque muita gente se preparou para a prova, chegou no horário e foi barrado na porta. O que vai acontecer agora? Solo Dio lo sa. É verdade, Thiago. E nós seguimos com as informações da nossa região. Segundo o portal Estúdio FM, a festa clandestina foi com aproximadamente 300 pessoas de diversas cidades interrompida pela Brigada Militar. Na madrugada do domingo, no município de Nova Araçá, a Brigada Militar foi informada da realização de uma festa clandestina no interior do município, na localidade de Barra Grande. Chegando agora a guarnição da Brigada Militar de Nova Araçá, ao local foi constatado que aproximadamente 300 pessoas de diversas cidades da região estavam no evento. Durante o fato, foi dispersado todos os envolvidos e restabelecido a ordem pública. E nas informações da Rádio Estúdio, na última sexta-feira, a guarnição da Brigada Militar, juntamente com a Força Tática, prendeu 2 mulheres, uma de 18 e outra de 21 anos de idade. Com elas foram apreendidas aí uma grande porção de drogas e também mais de R$ 5.800 em dinheiro. De acordo com informações das autoridades policiais, elas fazem parte de uma facção criminosa que tenta se estabelecer na Serra Gaúcha e ambas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos e depois foram recolhidas ao Presídio Estadual aqui de Nova Prata. E segundo o portal Estúdio FM, a Brigada Militar aborda indivíduos tentando aplicar o golpe do bilhete premiado em Casca. Por volta das 12h30 da sexta-feira, no município de Casca, foi realizada a apreensão por estelionato, sendo que 2 indivíduos estavam tentando aplicar o golpe do bilhete. A guarnição recebeu uma ligação através do telefone 190, informando que haveriam 2 indivíduos aplicando golpes em um endereço próximo ao Hospital Santa Lúcia. Ao chegar ao local, policiais fizeram a abordagem dos suspeitos que tentaram fugir. Um deles foi identificado com iniciais MWP. Já o outro indivíduo entrou em um veículo Ford Ka e também empreendeu fuga, sendo abordado e identificado com as iniciais ICS. E as informações agora do portal da Universidade de Caxias do Sul. A UX disponibiliza a entes do poder público seus ultra-freezers capazes de armazenar as doses da vacina contra o Covid-19. A informação foi publicada no dia de ontem na página oficial e o Ultra Freezer tem capacidade de 728 litros e pode aí chegar a temperatura de 70 graus negativos para armazenar aí as doses de vacinas e também em outras circunstâncias pode chegar a 86 graus negativos. Esse freezer foi adquirido pela universidade em um investimento de mais de R$120 mil. Para o reitor da universidade, o professor Evaldo Antônio Cuiava, a aquisição reforça o comprometimento da Universidade de Caxias do Sul com as pessoas que aqui vivem. Abre aspas, a vacinação é um passo decisivo para vencermos a Covid-19 e a Universidade de Caxias do Sul reafirma o seu compromisso de levar soluções à comunidade e se antecipar diante dos desafios que se aproximam, fecha aspas, destaca o reitor. E segundo informações da Serra Planalto, também pela Petronews, a Força Tarefa aborda banhistas em represas de Caxias do Sul. Na tarde do sábado foi realizada uma ação de operação Verão Seguro, com a participação da Guarda Municipal do SAMAI e dos Bombeiros de Caxias do Sul. A operação realiza o patrulhamento nas áreas da represa, orientando a população sobre o banho. O grupo esteve entre 14 e 16 horas na Faxinal e na Maestra. No Faxinal foi encontrado ninguém e no local estava vazio. Na Maestra foram abordados 3 veículos e 14 pessoas que receberam orientação.
E informação do portal NB Notícias dá conta de que fiscalização flagra pelo menos 2 festas clandestinas ocorrendo em Bento Gonçalves. Os eventos estavam sendo realizados no distrito de Tuiuti e no bairro Botafogo. Segundo a prefeitura, eles não respeitavam as regras de distanciamento e nem o uso de máscara. E conforme a Secretaria Municipal de Segurança Pública, foram fiscalizados estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes e foram atendidas mais de 10 denúncias no último final de semana. No distrito de Tuiuti, 26 pessoas estavam confraternizando e no bairro Botafogo, 62 pessoas estavam presentes na festa. E falando de Bento Gonçalves ainda, segundo o portal do gov.br, em ação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar apreendem mercadorias estrangeiras em Bento Gonçalves. A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar apreenderam equipamentos eletrônicos de procedência estrangeira na madrugada do sábado, na BR-470, em Bento Gonçalves. A carga foi importada ilegalmente. Durante a fiscalização, policiais rodoviários federais abordaram um Citroën C3 com placas de Caxias do Sul na BR-470. Os policiais encontraram no interior do veículo diversos artigos eletrônicos, como aparelhos de som automotivo, memórias de computador e outros equipamentos. Os ocupantes do carro, um homem de 35 anos e outro de 32, informaram que estavam trazendo a mercadoria do Paraguai, tendo como destino a cidade de Caxias do Sul. Os produtos foram apreendidos e encaminhados ao órgão aduaneiro. E agora informações para o Planalto Médio, falando de Passo Fundo. Pelo portal da rádio Uirapuru, a informação é de que a rede de cinemas que atende no shopping Bela Titá voltará a atender. E a primeira sessão ocorreu no último dia 14. Conforme foi disposto aí pelos órgãos de imprensa, a retomada do cinema Bela Titá conta com o aval e a autorização do governo do estado no sistema de cogestão. As salas trabalham com 40% da capacidade e os protocolos sanitários de distanciamento e uso de máscara durante a sessão e na circulação estão estipulados. E a informação dá conta aí de que o gerente do cinema, Cleusa Silva, tem uma boa expectativa para o retorno das atividades. E segundo o portal da rádio Uirapuru, somente após a vacinação é possível retornar às atividades do setor de eventos. Quase um ano sem poder trabalhar, com mais de 100 formaturas canceladas e sem perspectivas de retorno, é dessa forma que o empresário Gran Palácio Centro de Eventos, Adão Sirinei, relata a dura realidade que vive o setor de eventos. O início da vacinação traz esperança ao empresário. Ele ressalta que não existe outra maneira de recomeçar as atividades do setor a não ser após a vacinação. E Sirineu esclareceu que existem protocolos encaminhados pelo setor ao município e que foi aprovado pelo Comitê de Saúde, onde autoriza a realização de formatura, mas as universidades não concordaram com isso. E seguindo com informações de Passo Fundo, não é só em Nova Araçá nem em Bento que ocorrem festas clandestinas. Lá no Planalto Médio, a Força Tarefa flagrou mais de 200 jovens na Praça Capitão Jovino. A informação dá conta de que isso foi na noite de sexta para sábado e as forças de segurança tiveram que agir para dispersar as pessoas que se aglomeravam em torno da praça. Foi preenchido um termo circunstanciado por perturbação do sossego e efetuado o recolhimento de 3 veículos. A informação é da rádio Uirapuru. E agora vamos para as notícias do estado, Beto. Isso mesmo, as notícias do estado, Tiago. E começamos pelo portal Jornal de Gramado. O governador Leite diz que a vacinação contra a Covid pode ser iniciada até quinta-feira. Em publicação nas redes sociais no início da tarde de domingo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que a campanha de imunização contra a Covid-19 deve começar ainda nesta semana. Disse ele, a vacinação assim possível pode ser iniciada até o dia 21, talvez dia 20, destacou, acrescentando que a distribuição da vacina da Butantan aos estados ocorre a partir de hoje, segunda-feira. E também o Brasil acompanha com expectativa a aprovação pela Anvisa das vacinas do Butantan e da Fiocruz, escreveu ele. E informação também que vem da página da Secretaria de Saúde do Estado.
uma rede de logística e de distribuição de mais de 43 ultra-freezers foram feitos já pelo governo estadual. Isso garante que com todas as regiões, aí as macro-regiões das coordenadorias regionais estejam antecipadas e já aportando os insumos necessários para armazenar as vacinas. A previsão é de que o volume total de freezers não seja necessário, mas o Estado preferiu se precaver e a previsão é de que as vacinas comecem a ser distribuídas entre hoje e amanhã. E segundo o portal O Repórter, o Estado tem apenas uma região na bandeira laranja. O Rio Grande do Sul segue na 37ª rodada do modelo de distanciamento controlado, com alto risco de esgotamento da capacidade hospitalar e velocidade de propagação do coronavírus. Pela segunda semana consecutiva, o mapa preliminar do Estado, divulgado na sexta-feira, ficou quase todo vermelho. Das 21 regiões do Covid, apenas uma, Caxias do Sul, recebeu bandeira laranja. As demais receberam bandeira vermelha com alto risco epidemiológico. E para o total do Rio Grande do Sul, houve leve redução no número de confirmados em leitos clínicos, menos 4%, e em UTI, menos 3%. Embora os números ainda sejam bastante expressivos, 1.102 leitos clínicos e 847 em UTIs. Um dos piores indicadores é o número de óbito da Covid-19, que aumentou 18% entre as duas últimas quintas-feiras, de 421 para 497. E agora a gente fala sobre os temporais do último final de semana que assolaram várias partes do estado. Começando pelo portal O Repórter, o oeste e o sul do Rio Grande do Sul tiveram noites e madrugadas com chuva forte, vento e muitos raios. As fortes instabilidades que avançaram por essas regiões, em especial no centro do estado, na região de São Gabriel, na Campanha e no sul, fizeram com que danos fossem registrados em cidades aí como, por exemplo, Dom Pedrito, Uruguaiana, Rosário do Sul e Pelotas e Alegrete e Livramento. E o final de semana também foi pontuado aí por vários temporais, um janeiro diferente daquele que tivemos no ano passado. Lembra, Beto, que era uma forte estiagem? Agora a gente está com um período de chuvas bastante generoso, pelo menos porque as previsões dizem que toda essa semana nós teremos precipitações aqui no estado. Isso mesmo, Thiago. E seguindo, falando dos temporais, segundo o portal Giro do Gravataí, temporal provoca queda de postes e deixa moradores sem luz em Gravataí. O temporal que passou por Gravataí na tarde do sábado amenizou o calor, mas também trouxe transtornos a moradores por pelo menos 2 bairros da cidade. A situação mais grave é no bairro Veracruz, pelo menos 2 postes de energia ficando no chão na rua Jaguarão, bloqueando também o trânsito de veículos e de pedestres. E pelo portal O Repórter também o destaque é que na região metropolitana os estragos foram em larga escala, porque na cidade de Cachoeirinha ficou registrado aí queda de árvores, destelhamento de casas e um muro de contenção que acabou sendo derrubado. E segundo o Corpo de Bombeiros, devido ao risco de choque elétrico por conta dos fios energizados, foi acionada a RGE para fazer o desligamento de toda a fiação dos locais mais atingidos na cidade por conta das fortes chuvas do último final de semana. E também pelo interior do estado, segundo o portal Correio do Povo, a chuva forte alaga residências e provoca a saída de 4 famílias em São Gabriel. A forte chuva que atingiu a região de São Gabriel nesse sábado provocou alagamentos em 4 pontos da cidade. Famílias de 4 residências tiveram que ser retiradas do bairro Medeiros. Segundo a secretária de Assistência Social, Juliana Cavalheiro, as pessoas foram para casas de parentes. E também, segundo Juliana, as casas ficam próximas às sangas, que contam com excesso de lixo. No bairro Passo da Lagoa, que fica próxima do Vacacai, um idoso retirado em decorrência da elevação das águas. Em 2 horas, das 9 às 11 horas, choveu 200 milímetros, segundo a secretária. E para nós encerrarmos as notícias do estado, nada melhor do que uma notícia do Alegrete. Isso porque uma festa de casamento, isso mesmo, uma festa de casamento foi interrompida. Mesmo com a proibição de eventos nos estabelecimentos comerciais, foi autuado aí um dos estabelecimentos que realizava, Beto, uma festa de casamento. Não é uma festa de gurizada, né? É uma festa de casamento no Alegrete.
Os presentes foram dispersados e os responsáveis pelo evento foram autuados pelas autoridades sanitárias. A gente tem que falar, né? Ontem, na divulgação dos dados e na aprovação do uso emergencial, um dos diretores da Anvisa foi muito enfático, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em dizer que só a vacina não vai resolver todos os problemas da pandemia. Nós precisamos ter na população brasileira uma mudança de comportamento na forma como encaramos esse tipo de problema sanitário. E notícias como essa nos mostram que a gente ainda está muito longe de alcançar esse comportamento mais proveitoso em prol de toda a sociedade. Isso mesmo, Thiago. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. E no dia 18 nós estaremos com entrevistas e mais um assunto inédito. Como sempre, assuntos que fazem diferença na nossa vida. O nosso tema do entrevistas será vacinação, especialmente contra a Covid-19. Até lá, nosso encontro está marcado para as 21 horas do dia 18 de janeiro. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Na próxima terça, dia 19, quem estará conosco aqui no Hora Bolas é o Padre José Mussói. Não perca, terça-feira, 22 horas, pela Conecta Mais TV. Retornando ao vivo para você, o Conecta News nessa manhã nublada e chuvosa, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. A previsão do tempo para esta segunda-feira de sol, com algumas nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 16 graus e à tarde poderá chegar aos 25 e poderá chover rápido durante o dia e também durante a noite. E neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E Beto, lembrando que nós contamos com o apoio dos nossos patrocinadores e parceiros. A Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região. Dom Antônio, Empório de Carne. Unimed, Vale das Antas. Universidade de Caxias do Sul, vestibular complementar aqui no campus de Nova Prata. Piantare, Viveiro de Mudas. Adilnet Telecom e Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. E Beto, recebi agora notícia de ultíssima hora, fazem 12 minutos que saiu na notícia página do Estado, né? do governador do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite está em São Paulo e já foi buscar as doses da Coronavac para serem levadas aqui para o estado. E conforme informação, as doses chegam nesta segunda-feira e a vacinação no Brasil começa a partir das 17 horas. Ótima notícia para começar a semana, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. Vamos para a vacina. Agora são 8 horas e 36 minutos. Na última sexta-feira, conversamos com o piloto pratense Miguel Paludo, que é ex-campeão da Porsche Cup e que, nesta temporada, irá correr pela Brandt Racing Team com a Chevy Camaro número 8 na categoria da NASCAR norte-americana, uma das principais categorias do automobilismo mundial. Miguel é o único piloto brasileiro na NASCAR e irá representar o nosso país e a cidade de Nova Prata, já que é natural daqui. Confira agora essa entrevista especial gravada com o piloto pratense, diretamente dos Estados Unidos. Então, hoje conosco, pelo Conecta News, falando diretamente dos Estados Unidos, o piloto pratense Miguel Paludo, que vai retornar a correr pela NASCAR, uma das principais categorias do automobilismo mundial. E ele agora conosco na chamada online, usando a tecnologia que nos facilita, vai contar um pouco mais dessa empreitada que o ano de 2021 reserva. Bom dia, Miguel Paludo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e conta para nós como é que foi essa grande novidade, o retorno de Miguel Paludo à NASCAR norte-americana. Vamos lá, bom dia, Thiago, prazer estar falando com você aí, o pessoal da Conecta News. Vamos lá, vamos
vamos fazer um resumo aí de como recomeçou essa história da NASCAR. Eu venho correndo pela Brent aí há alguns anos aí no Brasil, na Porsche Carrera Cup, e sempre, Miguel, pessoal, sempre tive o sonho de retornar à NASCAR, a maior categoria do automobilismo americano. E a Brent, ela já patrocina um carro na Xfinity Series, com o Justin Allgaier, que corre praticamente o ano inteiro com a marca. Então não fazia sentido ter mais de um carro na mesma categoria. Isso mudou agora em 2020, tivemos um ano maravilhoso na Porsche Cup, com 5 vitórias, ganhamos o campeonato de sprint, e aquela conversa que todo ano tinha um bate-papo ficou séria, e no jantar de comemoração aí do campeonato eu trouxe novamente, e o Rick Brandt, o presidente da empresa, levou a sério e viu uma interação muito legal de, nesse momento, poder me levar de volta à NASCAR. E o Brasil está a empresa no Brasil está num momento maravilhoso de crescimento todo ano. Então ele conseguiu juntar as duas coisas aí. Então eu tô de volta no grid da NASCAR, o único brasileiro representando o Brasil lá. Então é muito, muito especial e gratificante para mim, mas acima de tudo poder correr numa equipe competitiva com o patrocínio da Brent que a gente vem trabalhando durante todos esses anos. Isso tudo ainda mais especial. E, Miguel, qual é a principal característica que tu pode dizer para nós de quando tu teve a tua primeira passagem pela NASCAR e hoje com uma experiência muito maior, retornando aí numa das principais equipes e, sem dizer nada, o lendário Chevy Camaro número 8 que tu vai guiar, estreando no Daytona International Speedway, que é um dos circuitos mais celebrados do mundo inteiro no automobilismo, né? Com certeza. Tá algumas semanas aí, 6 semanas, eu estou em contagem regressiva. A equipe, vamos falar um pouquinho assim em partes, a equipe por si só do Dale Jr., né, é o lendário, o pai dele também tem muita história na NASCAR, ele foi o piloto mais popular em todos os anos praticamente que ele correu, então os fãs respeitam muito ele, e poder sentar nesse carro é com certeza um grande para a minha experiência da última vez que eu corri na NASCAR em 2013 até hoje mudou muito. Não existe nada como a experiência, tanto na vida automobilística quanto em qualquer profissão que você exerce. Quanto mais você fica mais velho, vamos dizer assim, tem mais experiência e tem uma visão diferente do todo. Então hoje eu posso dizer que eu estou no topo da minha carreira. Eu posso o meu campeonato do ano passado da Porsche Cup foi um campeonato dominante e por vários fatores, o jeito que eu me comporto na pista, o tempo que a gente demora para acertar o carro, entrosamento com a equipe, comunicação, então é uma série de fatores, não é um fator só. Então esse retorno na NASCAR não poderia ter acontecido no momento mais especial e mais oportuno. Então eu acho que todos os pontos se conectaram e eu tô super motivado aí para fazer um grande trabalho e, se Deus quiser, pela vitória aí numa dessas. E, Miguel, tu falaste da Porsche Cup, exatamente, que tu ficou campeão. Ano passado nós ficamos aqui celebrando também aqui na tua terra natal, em Nova Prata. Mas quem aqui da cidade que não conhece essa carreira, quem da região ainda não sabe o tamanho que é Miguel Paludo nas pistas, resume para nós rapidamente quais são as principais conquistas, as principais vitórias que tu já tiveste até hoje nessa vida competitiva do automobilismo. Vamos lá, eu comecei, vamos dizer, tarde no automobilismo, com 11 anos, andando de kart. Fiz alguns campeonatos de kart aí no sul do Brasil, tive uma parada, e aí alguns anos depois voltei a andar com meu irmão no Campeonato Gaúcho de Marcas. Na 4ª etapa, eu e ele vencemos a etapa. A partir daí eu pulei para o campeonato de Copa Renault Clio, que era um campeonato brasileiro, então eu pulei do pneu radial para o pneu slick, que é uma transição grande, e fiz um ano e algumas provas de Clio, e pulei para a Porsche Cup em 2008, foi onde eu sentei num carro com grande cavalaria, totalmente diferente do Renault Clio, um carro com pouca potência, e é onde eu tive o maior êxito, vencendo 2 campeonatos, sendo o mais jovem vencedor da Porsche Cup. Ano seguinte, o primeiro vencedor de 2 campeonatos seguidos,
Então, a partir daquele momento, Thiago, eu andei nesse mesmo ano de GT3 Brasil, que era um campeonato de endurance multimarcas que acontecia, e nesse campeonato vencemos a primeira corrida pela Porsche no Brasil. O campeonato já estava, se eu não me engano, no segundo ou terceiro ano, a Porsche não tinha vencido corridas. Vencemos e tivemos esse feito também. Então, a partir daquele momento, a minha carreira começou a ascender, porque a carreira de piloto é muito complicada, pois e o tempo não para. Então, uma vez que o piloto chega em algum momento e não conseguiu se mostrar ainda, é difícil de ele seguir carreira. Mas deu tudo certo na minha, graças a Deus, e no final de 2009 eu sabia que eu tinha que tentar algo maior. E eu não queria ir para Stock Car, porque eu sabia que da Stock Car era difícil de eu ir para outro lugar. Então, eu sempre fui fã da NASCAR e comecei a ir atrás de como eu poderia me aventurar nos Estados Unidos. Aí, o Figueroa, que era um narrador do antigo Speed, ele era meu amigo pessoal, mandei mensagem para ele conhecia o Laerte Zappa, que era um brasileiro que trabalhava na Toyota na época, e aí me apresentou. Em questão de 1-2 meses, o Laerte conseguiu um treino e eu fui para os Estados Unidos, e a partir daí montamos um plano para mim ir para a NASCAR. Então, fiz algumas provas na K&N, que é a 4ª categoria da NASCAR, em 2010. Me fiz a preparação para a Truck Series em 2011, porque o piloto hoje ele não pode, vamos dizer, ter um piloto no Brasil que queira correr na NASCAR, ele não pode chegar e ir direto para Daytona. Ele precisa de um processo de aprovação da NASCAR. Ele tem que correr numa pista de meia milha, ser aprovado. Ele vai para uma pista de 1 milha, 1,5 milha, aí ele pode ir para um super speed. Então nós fizemos esse processo em 2010. E aí, de 2011 a 2013, fiz três temporadas completas na NASCAR, sendo que eu não conhecia nenhuma pista do circuito, não podia ter treino, não tem telemetria, ou seja, tudo que eu faço na pista, ou fazia na pista, não chega no box, conecta o computador e vê o que aconteceu. Então foram anos de muito aprendizado, sendo que 2013 foi o meu ano mais competitivo. E, infelizmente, tivemos que parar em 2013, patrocínio, etc., 2014 fui correr no Azerbaijão pelo time da BMW do Banco do Brasil. Fiz uma prova no Azerbaijão, essa foi a minha única corrida em 2014. Em 2015 a Brent, que tinha me patrocinado na Truck Series em 2013 em Chicago, onde com a caminhonete Brent do Brasil, era somente um projeto, a Brent do Brasil. E em 2015, em janeiro, fevereiro, o Rick postou que ele estava em São Paulo, e eu mandei uma mensagem para ele dizendo o que está fazendo em São Paulo. Não, a gente está finalizando a compra de uma empresa aqui em Olímpia, aqui em São Paulo. E aí eu mandei para ele a ideia da Porsche Cup. Ele gostou, ele falou, vamos fechar 2 corridas. E fui para Curitiba, sei lá, 2 semanas depois que nós falamos. Quase não deu tempo de fazer macacão e venci a segunda prova. Aí essas 2 corridas viraram 4. Essas viraram meia temporada, a temporada virou uma temporada, e a gente está aqui desde 2015 aí, vencendo corridas e ganhando campeonatos juntos. A Brent no Brasil, emendando aqui, eu já vou falar que vem duplicando de tamanho anualmente no Brasil. É um mercado que tem praticamente 560 empresas do mesmo setor, e ela começou em 2015 no fundo do grid e já fechou agora no passado entre as 15 maiores do Brasil. Então, essa parceria de sucesso tem feito com que eu, feliz em estar ajudando e feliz em estar mostrando a marca, uma marca que está na mídia direto, isso é bom. E, como eu falei no começo da entrevista, a minha ida para a NASCAR engloba bem o objetivo, que a Brent é uma empresa americana, presente no mundo inteiro, presente no Brasil, presente na Espanha e em vários países. O mercado usa o produto americano, assim como na Espanha. Então os mercados se comunicam, e essa minha ida para a NASCAR é bem isso, é mostrar que o brasileiro vai para os Estados Unidos, corre nos Estados Unidos. O Justin veio para o Brasil, correu no Brasil. Então há uma interação entre os produtos da marca
E a gente está traduzindo isso aí da mesma forma e mostrar que é uma empresa séria e que faz acontecer. Miguel, eu tive um pequeno delay na conexão. Eu gostaria só que tu repetisse para nós quem é a Brandt, porque muitos do nosso público vê a marca, mas ao mesmo tempo não sabe com o que ela trabalha, e hoje ela é a tua principal apoiadora? A Brandt é minha principal apoiadora. Hoje eu sou 100% com eles desde de 2015. A gente tem essa parceria. A Brandt é uma empresa, ou seja, os produtos da Brandt, eles fazem com que a soja, o milho e várias culturas, elas cresçam mais na mesma área, mais fortes, com mais saúde e tenham maior produção. Ou seja, hoje o agricultor, ele não tem como duplicar, triplicar a área. Em muitos lugares não tem mais área para ser comprada, então ele tem que produzir no mesmo lugar uma quantidade maior. Então a Brandt é especialista nisso. E eu não sei se pegou essa parte que a Brandt começou em 2015 no Brasil, eram 560 empresas, 580 empresas, começou lá no final do grid, ela vem duplicando de tamanho praticamente anualmente, hoje está entre as 15 maiores do Brasil. Então, o valor agregado do produto é enorme e o agricultor está conseguindo ver isso, e a Porsche Cup, o entrosamento, levar as pessoas para... tem feito com que eles vejam que é uma empresa séria que está aqui para ficar, e todo esse relacionamento aí ajuda bastante. E hoje, praticamente, Miguel Paludo, garoto propaganda nas pistas, liderando os campeonatos com a Brandt à frente. Miguel, agora falando da parte pessoal, a gente te acompanha nas redes sociais e vê uma rotina bastante agitada. Exercício físico, ponte aérea, uma dieta equilibrada, isso é uma escolha de vida ou o automobilismo impõe uma condição física estritamente em ordem? E uma dúvida pessoal, sushi ou churrasco? Boa pergunta. Começando pelo sushi ou churrasco, é bem difícil, é um dia sushi, um dia churrasco, entendeu? Sushi ao meio-dia, churrasco à noite. É sempre um balanço, mas estão os dois aí como a primeira. Eu sou apaixonado por sushi e churrasco, a gente come praticamente todo dia. O meu filho, até uma coisa engraçada, até chegou o final de semana e a gente fez 3 dias de churrasco, ele chegou e não queria mais carne. Ele falou, chega de churrasco, não aguento mais. Entendo. No final do ano a gente passa por esse mesmo episódio aqui no Brasil. Então, sobre alimentação, o automobilismo é um esporte que exige muito. Então, falando estritamente da Porsche Cup, o carro, se está 34 graus, vamos dizer que está 30 graus em Interlagos, o carro não tem uma ventilação, ele é totalmente fechado, eu não tenho ar-condicionado, não tenho vento, eu não tenho nada, e eu tô com todo o macacão, roupa anti-chama, capacete e tudo mais. Então, para entrar no carro e ir pro grid, eu já tô suando. Então, é um desgaste físico enorme. Eu chego a perder 2 quilos numa corrida de 30 minutos no tempo de prova, porque não é só 30 minutos que eu fico no carro, eu fico mais o tempo que eu vou pro grid, etc. E eu aprendi isso no decorrer do tempo, que quanto mais a mente está tranquila e o corpo está preparado, você não foca no teu desgaste físico, tu está focando no que é para ser focado, é a pista, é o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que colocar o carro. Então eu comecei muito tempo atrás a fazer crossfit, a correr, e eu sempre tive essa mentalidade de cuidar do corpo. A Patrícia também, a minha esposa, ela tem a mesma mentalidade, a gente faz junto, então é uma coisa em família. E eu tenho feito um balanço entre CrossFit, montamos uma academia em casa em função da pandemia, e corro bastante, 5, 10, 15 quilômetros. Eu já fiz 2 finais de semana que eu estou correndo 15 quilômetros, 2 domingos, e isso tudo tem me ajudado muito. A NASCAR também é da longas, então a NASCAR que eu vou fazer agora, as corridas, elas têm duração no mínimo de 2 horas a 3 horas, de 2 a 3 horas, tudo depende do número de bandeiras amarelas, e só que a NASCAR tem um ventilador de capacete, então ajuda já um pouco. Então é mais um pensamento de o automobilismo é um esporte que exige que o piloto seja atleta, não é um requerimento número 1, por exemplo, se eu não cuidasse do meu corpo, vamos dizer assim, e fizesse o trabalho na pista, ok,
mas é com certeza a aparência e como eu levo meu estilo de vida diz bastante dos meus objetivos e de tudo que a gente vem conquistando aí no decorrer dos anos. Perfeito. Agora, a informação de perder 2 quilos por corrida, vai ter gente em volta querendo fazer automobilismo só para ver se emagrece mais rápido. Boa. Miguel, uma pergunta assim, de todos esses anos, em todas essas corridas, qual foi o momento mais tenso que tu já teve, ou aquele momento que tu entrou no carro e que tu estava pilotando e disse, opa, as coisas não estão acontecendo de acordo com o que eu espero? Isso já ocorreu? Ocorre direto, Thiago, porque o meu objetivo sempre foi campeonato. Óbvio, eu quero ir lá e vencer, mas eu sempre soube maneirar e manejar bem quando eu preciso tirar o pé e chegar em segundo, terceiro, quinto, pensando no todo. Eu estou sempre fazendo conta. Eu estou dentro do carro pensando, eu perdi essa posição, eu perdi 2 pontos, eu estou em tal na tabela. Então essa foi uma característica sempre minha, e acho que os campeonatos que nós vencemos no decorrer da carreira são em função disso, em função desse manejamento que eu faço. Acontece direto, principalmente no decorrer para o final do ano, porque final do ano é decisão de campeonato, então a largada é sempre um momento tenso, e depois você consegue mais ou menos saber como as coisas estão se desenhando, mas a corrida não acaba até a bandeira quadriculada, tudo pode mudar em uma volta, mas sempre tem essa tensão no fundo da cabeça que as coisas não estão acontecendo, ou se eu estou liderando a corrida com 5 segundos de vantagem eu posso furar um pneu, ou o carro pode quebrar. Então sempre, sabe, começa a garoar, eu sou o primeiro a frear naquele ponto, então se eu passar reto, o segundo vai frear antes. Então tem sempre esse ponto de interrogação na cabeça do piloto, que, como eu falei antes, conforme os anos se passam e a experiência aumenta, você consegue manter a calma e se sair melhor do que os outros. E uma curiosidade, Miguel, se fosse para você escolher como piloto 2 circuitos ao redor do mundo, um pelo desafio e outro pela história, aonde tu gostaria de correr? Bom, ótima pergunta. Eu gostei de Le Mans, que eu já corri em Le Mans, de Porsche. Eu não fiz as 24 horas, mas fiz a preliminar da Porsche Cup com 60 Porsches no grid. Isso foi uma pista com uma história fantástica. E Daytona, que eu fiz pole lá, o primeiro brasileiro a fazer pole na NASCAR. E agora eu vou correr no circuito misto. Então, tanto Le Mans quanto Daytona são pistas com história, com um entorno enorme. Assim que você entra no túnel de Daytona, arrepia e não muda. Não é que a segunda, terceira vez não vai mais arrepiar. É uma pista que passa, é uma pista enorme, que tem uma história, tem um legado, e é muito, muito especial poder correr lá, assim como Le Mans. Le Mans é uma pista que, por exemplo, em Interlagos, o meu tempo de volta é 1 minuto e 40. Em Le Mans, quando eu corri lá, o meu tempo de volta era 4 minutos e 10, uma volta. Então, um treino de meia hora é 4 minutos para abrir a volta, você dá 2, 3 voltas rápidas, é mais 4 minutos para vir para o boxe. Então, não pode parar no boxe para fazer ajustes, você sai para 30 minutos. Então, são pistas com certeza icônicas aí, que tem muita história, e ainda bem, graças a Deus, eu já andei nas duas. Muito bem. Miguel, fugindo um pouco do automobilismo, a gente não pode se furtar essa pergunta. Tu reside nos Estados Unidos, diariamente a gente acompanha as situações que decorreram em função da invasão do Capitólio pelos manifestantes, desse momento entroncado da política norte-americana. Como é viver nos Estados Unidos nesse momento e, principalmente, como esses atos se refletem na vida do americano? Tu que estás aí, pode nos contar melhor. Bom, a gente mora numa área aqui que é super tranquila, as coisas não refletem muito exatamente o que aparece na TV. Sim. Eu acho que infelizmente, está um momento de divisão nos Estados Unidos, o que aconteceu não foi legal no Capitólio, mas vai ter a transição agora do poder, independente de partido político, nem estou falando disso, apoia um, apoia outro, mas vai ter a transição, e sempre que tem a transição tem aquela angústia, né? Sim. O que vai acontecer, como o novo presidente vai se comportar e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que esperar aí e torcer. Acho que os Estados Unidos sempre foi um país de leis e ordem.
Isso é uma coisa que o mundo inteiro sabe. O que aconteceu semana passada foi um fato totalmente fora da curva, e todo mundo espera que isso não aconteça, porque foi muito triste. Além de tudo, várias pessoas aí, 5 pessoas, eu acho, se eu não me engano, morreram. Perfeito. E isso não devia ter acontecido. Muito bem. Miguel, para a gente finalizar, porque o tempo acaba se fazendo exíguo e um piloto tem vários compromissos, a gente sabe. Quem quer te acompanhar na NASCAR aqui no Brasil, quem quer ver como serão as corridas de Miguel Paludo, quem quer acompanhar a tua carreira, quais são aí os portais, as redes sociais, os canais que tu indica, por onde que os brasileiros que querem torcer por você podem te acompanhar nas pistas? Vamos lá, eu estou nas 3 redes sociais aí, o Twitter, o Facebook e o Instagram, sempre Miguel Paludo, tudo junto, em letra minúscula. E o meu site também tá atualizado aí, vai ter notícias direto, miguelpaludo.com, sem o BR, só .com. E lá também consegue ir no site da Brand, consegue ver várias coisas que estão acontecendo aí, fotos, etc. E eu convido todo mundo aí a participar e agradeço aos que já seguem aí e apoiam. Muito bem. Miguel, algum recado para tua terra natal, Nova Prata, para a gente finalizar? É isso aí, não, um abraço a todo mundo aí. Eu fico feliz quando eu recebo mensagens do pessoal daí. Eu estava aí 1 mês e meio atrás, fiquei uns dias aí na minha mãe, vi meu pai, vi todo mundo, amigos, etc. Então é sempre prazeroso poder voltar para Nova Prata, aquele clima de terra natal, e é isso aí. Agradeço a todos aí sempre pela torcida, agradeço a você, Thiago, aí pela oportunidade, e um abraço a toda a cidade aí. Muito obrigado, Miguel, pela entrevista, pelo tempo. Logo mais nós voltamos a falar, quem sabe para comemorar as suas vitórias na NASCAR. Você acompanhou conosco, então, Miguel Paludo, diretamente dos Estados Unidos, falando sobre a nova temporada no automobilismo, em que ele vai correr na NASCAR norte-americana. Muito obrigado. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Esse é o
Expresso meio-dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Retornando ao vivo para você, conferiu aí a entrevista com o Miguel Paludo, piloto pratense que vai estar na NASCAR norte-americana, contando todas as expectativas para essa temporada. Beto Guidini, quais são as boas novas da previsão do tempo? Agora são 9 horas e 5 minutos, Thiago. A previsão do tempo para essa segunda-feira... Só um minuto. E seguimos aí com informações. Enquanto isso, eu falo para você que está interessado em ingressar no ensino superior. A Universidade de Caxias do Sul oferece aí vestibular complementar, inscrições até o dia 10 de fevereiro. As provas ocorrem no dia 14 de fevereiro. E os cursos ofertados aqui no campus Nova Prata: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Gestão Financeira e Agronomia. Todos eles com rápida colocação no mercado de trabalho. Você que quer se qualificar, o campus Nova Prata da UX oferece essas possibilidades. Maiores informações em ux.br e também no telefone 3242-1008. Agora sim, Beto? Agora sim, Thiago. Agora voltou o meu retorno aqui com o microfone que eu havia desligado. Mas então vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo para esta segunda-feira de sol com algumas nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 16 graus e à tarde poderá chegar aos 25. Poderá chover rápido durante o dia e também durante a noite. E neste momento já fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos ativos são 96. Pacientes internados no Hospital São João Batista, 5 pessoas. Casos novos, 7. Casos confirmados em UTI, 1. Óbitos confirmados foram 16. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos, 10. Casos curados, 80. Casos confirmados, 92. Em isolamento, 12 pessoas. Óbitos foram 2 óbitos. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos, 1. Casos em isolamento domiciliar, 3. Casos confirmados, 68. Casos curados, 67. Casos descartados, 96. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos, 2. Pacientes curados, 273. Total de casos confirmados, 276. Pacientes hospitalizados não temos nenhum. E cotiporanenses sob monitoramento, 16 pessoas.
Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 884, casos curados 832, casos ativos 45, hospitalizados 7, óbitos 7, casos em isolamento monitorados 228. Pela cidade de Veranópolis, casos confirmados ativos 90, casos recuperados 1.388, óbitos foram 9, hospitalizados 3 pessoas, em outros hospitais também 3 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 640, curados 616, óbitos 6. Pela cidade de Protásio Alves, positivos 79 pessoas, ativos 5, recuperados 70, isolamento domiciliar 10, óbitos 4 óbitos. Pela cidade de Vila Flores, casos ativos 17, novos casos 6, curados 323, hospitalizados 1 pessoa e óbitos foram 3. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 1, casos positivos do dia 1 pessoa, casos isolados 21 e óbitos foram 4. E pela cidade de Guabiju, casos em isolamento domiciliar 20, confirmados 140, curados 133, negativos 314 e internação hospitalar não temos nenhuma pessoa, Tiago. E agora, Beto, Monalise Canali, durante o nosso intervalo, conseguiu informações do INEP, o instituto que aplicou a prova do Enem, para falar aos participantes que tiveram a sua entrada negada durante a realização da prova, como nós noticiamos aqui em Nova Prata, muitos alunos se queixaram. E a resposta do INEP em nota oficial é, abre aspas, o participante afetado por problemas logísticos durante a aplicação poderá solicitar a reaplicação do exame em até 5 dias após o último dia de aplicação no endereço. Os casos serão julgados individualmente pelo INEP. São considerados problemas logísticos para fim de reaplicação, fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior, como desastres naturais. Falta de energia elétrica, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que solicitou o uso de leitor de tela, erro na execução de procedimento de aplicação pelo aplicador que incorra em comprovado prejuízo ao participante. A aprovação ou a reprovação da solicitação de reaplicação deverá ser consultada pelo endereço. Então, aqueles alunos que foram impedidos de ingressar na sala de aula por questões de lotação de espaço por conta dos protocolos de distanciamento, devem solicitar diretamente no portal de inscrição a reaplicação do exame, que será aí julgada pelo INEP. E agora vamos para um rápido intervalo, Beto. Retornamos na sequência com uma matéria especial. Isso mesmo, Thiago. Quando a Conecta Mais TV é muito nossa, voltamos já. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Na próxima terça, dia 19, quem estará conosco aqui no Hora Bolas é o Padre José Mussoi. Não perca, terça-feira, 22 horas, pela Conecta Mais TV. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para esse último bloco da manhã de segunda-feira do Conecta News, em que contamos com o apoio de Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, Dom Antônio Empório de Carnes, Universidade de Caxias do Sul, vestibular complementar com inscrições abertas até o dia 10 de fevereiro, Unimed Vale das Antas, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal,
Piantare, Viveiro de Mudas e a Dionet Telecom. Eu me despeço de você e retorno amanhã às 8 horas da manhã aqui na Conecta Mais TV. A previsão do tempo para esta segunda-feira é de sol com algumas nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 16 graus e à tarde poderá chegar aos 25 graus. Poderá chover rápido durante o dia e também durante a noite. E neste momento já está chuviscando, né, Tiago? E neste momento fazem a temperatura de 21 graus aqui em Nova Prata. A Vila Bernardi, em Veranópolis, guarda consigo uma vasta história sobre Mansueto Bernardi e sua família. Mansueto foi jornalista, escritor, político, agrônomo e teve diversas outras ocupações que fizeram com que sua pessoa siga sempre sendo lembrada. Vamos conferir essa matéria sobre a Vila Bernardi. O Conecta Mais volta terça-feira a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá. Político, poeta, escritor e agricultor. Este foi Mansueto Bernardi, que chegou aqui em Veranópolis com apenas 8 meses. Fez sua vida por todos os cantos do Brasil, sua vida política, e após ter toda essa vivência, resolveu voltar para cá, onde foi acolhido na sua infância. Esta é a mansão que Mansueto Bernardi construiu para passar os últimos anos da sua vida com sua família. Hoje, nessa reportagem, vamos te contar um pouco mais sobre a história de Mansueto e também sobre a Vila Bernardi. Mansueto Bernardi foi um imigrante italiano. Ele veio da Itália com 8 meses, acompanhando seus pais, que eram os imigrantes na época. A família se estabeleceu na localidade de Lajadinho, aqui do interior de Veranópolis. Mansueto Bernardi nunca escondeu este fato muito relevante na vida dele. Ele permaneceu analfabeto até os 12 anos de idade. Hoje seria um verdadeiro pavor, a pessoa dizer que ficou analfabeta até os 12 anos. Em 1900, ele conseguiu, quando abriu a primeira escola no Lajadinho, ele ficou durante 2 anos aluno do professor Eduardo Duarte. Em 2 anos ele concluiu todo o ensino elementar, aí foi para Montenegro fazer um curso se preparando para ser professor. Ele recebeu o diploma de professor e foi designado para uma escola de Lagoa Vermelha. Posteriormente ele voltou para Lajadinho como professor. E ele resolveu ir para Porto Alegre, fez concursos para o governo do estado, na Secretaria da Fazenda. Ele obteve o primeiro lugar no concurso público na época. Teve inúmeros trabalhos que ele fez por obediência ao governador da época, Borges de Medeiros, que era presidente do estado na época, eram chamados de presidente do estado. Em função dos trabalhos que ele fez para o governo do estado, ele foi designado em 1919 intendente municipal de São Leopoldo. Na época não existiam ainda os prefeitos eleitos, eram intendentes municipais. Depois, em 1920, ele se candidatou quando houveram as primeiras eleições no estado, inclusive em São Leopoldo. Ele se candidatou a prefeito e foi eleito prefeito de São Leopoldo. Ele ficou até 1923. Agora a gente, através de estudos acadêmicos que são feitos, se constatou que por que Mansueto Bernardi foi designado intendente de São Leopoldo? São Leopoldo, na época, era o segundo maior município do estado. Primeiro era Porto Alegre, depois São Leopoldo. Em área territorial, em produção e também, inclusive, com relação aos habitantes do município. Porque na época ele englobava Novo Hamburgo, Sapiranga e todos esses municípios aí ao redor de São Leopoldo. Então, ele foi designado intendente do segundo maior município do estado do Rio Grande do Sul. Ele trabalhou na Livraria do Globo durante muitos anos com a família Bertasso, e a Livraria do Globo, na Rua dos Andrades, na Rua da Praia, em Porto Alegre, era o centro cultural do estado. As pessoas, quando queriam saber de novidades culturais, lançamentos de livros e novas tendências,
iam até a Livraria do Globo, que ela centralizava todo o acervo cultural. Foi lá também que se juntaram, nas tardes, políticos que começaram a preparar a Revolução de 1930. Getúlio Vargas e todos esses líderes faziam parte nesse convívio das salas da Livraria do Globo. E lá estava Mansueto Bernardi como diretor da livraria e também como político, e ele fez parte de todo o trabalho de articulação também para a Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas para a presidência da República. Em 1931, ele foi designado por Getúlio Vargas diretor-presidente da Casa da Moeda no Rio de Janeiro. A Casa da Moeda ainda hoje é o estabelecimento do governo que faz o lançamento das notas e moedas que circulam no sistema monetário nacional. Ele permaneceu como diretor até 1938. Voltou para Porto Alegre, trabalhou mais alguns anos no Correio do Povo, na Livraria do Globo, e depois, em 1943, pensando já em retornar para Veranópolis, ele adquiriu essa propriedade, que era bem maior, e começou a construção da Mansão Bernardi em 1943 e ela foi concluída em 1946. Então, Mansueto Bernardi veio residir na Vila Bernardi em 46 e faleceu aqui na Vila Bernardi em 1966. O convívio dele foi de apenas 20 anos aqui na terra. Ele sempre quis voltar para a terra que o acolheu. Ele era um imigrante italiano, Ele podia ter mantido residência no Rio de Janeiro, Porto Alegre, onde que tinha inúmeros amigos, e companheiros. Mas foi um retorno bonito. E aqui ele teve a oportunidade de fazer diversos trabalhos de criação de algumas empresas, a construção do Colégio Regina Coelho, o Ginásio Divino Mestre, e inúmeras outras entidades, como era o Clube de Veranópolis. Ele cedeu todo o acesso dentro da Vila Bernardi para o Aeroclube, o CTG Rincão da Roca Reúna, então diversas outras entidades que o Mansueto Bernardi participou aqui em Veranópolis. A família, depois do seu falecimento, Dona Idalina, que fez esse trabalho, ela é sua esposa, minha mãe adotiva, centralizou em 10 volumes as obras completas de Mansueto Bernardi, todos os trabalhos que ele fez, o seu livro de poesias, os trabalhos junto à Casa da Moeda, as defesas que Mansueto Bernardi fez com temas polêmicos, a história da colonização do Rio Grande do Sul, temas políticos. Então isso aí está centralizado em 10 volumes que foram editados logo depois do falecimento da Dona Idalina, em 1980. O Mansueto Bernardi, o meu convívio com o Mansueto Bernardi aqui na Vila Bernardi foi de 20 anos. Eu nasci em 46 e ele faleceu em 66. A lembrança que eu tenho é de uma pessoa extremamente honesta, mas muito rígido e cobrador. Nós tínhamos tarefas para fazer aqui na Vila Bernardi e não se podia abrir mão desses trabalhos e dessa responsabilidade. Então, eu aprendi muito com isso. A gente era gurizote, rapaz, tal, mas ficaram as lembranças daquele rigor com que ele tinha que conduzir as pessoas. Eu agradeço por isso. Mansueto Bernardi não teve filhos diretos. Como meu pai e minha mãe vieram para cá quando construíram a Vila Bernardi, depois de alguns anos, em 1954, ele fez a adoção dos 2 irmãos, Marco Aurélio e eu, Marco Antônio. Então, na época, ele fez uma adoção judicial, porque nós tínhamos os pais que moravam aqui também. Então, foi feita uma adoção específica, com relação
o primeiro item foi para promover a educação para os menores, que éramos nós, né? E também com os direitos à herança do patrimônio deixado por Macedo Bernardi. Então, eles fizeram uma adoção judicial específica nesse sentido. A Mansão Bernardi, ela está incluída nos pontos turísticos de Veranópolis. Então, aqui nós recebemos inúmeros visitantes, turistas. Logicamente que neste ano aqui, em função do problema do coronavírus, né, nós tivemos que suspender as visitas porque a gente realmente não se tinha condições de saber se as pessoas estavam. Então, atendendo também até uma solicitação da prefeitura, nós suspendemos as visitas, né? A gente espera daqui um pouco retomar. Mas realmente sempre despertou assim nos turistas, né, o interesse para conhecer um pouco do Macedo Bernardi, da Mansão Bernardi. Logicamente que algumas coisas foram acontecendo e nós tivemos que restringir um pouco. Nós antigamente recebíamos assim excursões, 40, 50 pessoas no ônibus, né? Então que estava criando um pouco de tumulto dentro da Mansão Bernardi, né? Porque isso aqui é administrado pela família, nós não temos assim pessoas que ficam aqui 24 horas para poder atender e receber, né? É uma coisa que a família faz, no caso, né? Com todo o interesse, nós vamos continuar fazendo. Mas hoje nós estamos mais recebendo assim turistas que vêm nos seus carros, né? Que realmente, assim, os grupos maiores, né? Nós estamos tentando fazer com que venham grupos assim de 10 pessoas, né, no máximo 15 pessoas cada vez, para poder melhor atendê-los e explicar realmente como é que é aqui a Vila Bernardi. Bom, o Macedo Bernardi, ele tem diversos... foi feito, por exemplo, o busto de Macedo Bernardi na praça, dentro do centenário da colonização italiana, né? Então foi erguido aí e ele está na Praça Central, essa homenagem do povo, né, para Macedo Bernardi. Tem a rua Macedo Bernardi, nós temos aqui o histórico, em 10 ou 12 municípios tem ruas e avenidas com o nome de Macedo Bernardi. Em São Leopoldo tem uma praça, em Porto Alegre também tem uma praça com o nome de Macedo Bernardi, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Lagoa Vermelha, Garibaldi. Aqui também temos tem a Biblioteca Pública, que leva o nome de Macedo Bernardi, né? E temos aqui também uma rua, né, que leva o nome de Macedo. E são diversas. Ele foi no CTG Rincão da Roça Reúna, foi um sócio honorário também. Ele fez toda a articulação na época para a criação do CTG. Então são diversas homenagens que levam o nome de Macedo Bernardi aqui em Veranópolis.